Então, gente, bom dia. Que missão que vocês me deram? Já começando aqui. É, eu moro com uma amiga, o nome dela é Daiane Mendes, ela é comunicadora lá do Complexo do Alemão, e aí nessa semana toda eu passei dias e dias conversando com ela, falando assim, Dai, me ajuda, eu tenho uma missão de falar, fazer uma apresentação sobre ter uma promessa política e difícil, assim, né? Uma coisa que não seja chata, porque afinal de contas, 8h30 da manhã de uma sexta-feira, né? Ninguém quer ouvir coisa chata, tentar elaborar alguma coisa criativa, vamos ver se deu certo, né? Então, em primeiro lugar, né, deixa eu me apresentar. Eu sou Tayane Guimarães, eu sou jornalista, mas eu atuo hoje como pesquisadora na área de democracia e tecnologia do ITS Rio, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Queria agradecer vocês pelo convite, a Camila, que trocou altas ideias e mensagens comigo 11 horas da noite. Eu faço parte também do Open Herrings, que é um grupo de mulheres do Sul Global, que trabalha com os temas de governo aberto, dados abertos, tecnologias cívicas, para pensar aí essa ideia de governo aberto mais a partir de algumas lentes América Latina, Oriente Médio, África. E esse grupo de mulheres tem uma intervenção bastante forte na OGP, que é essa parceria de governo aberto, onde várias organizações do terceiro setor, enfim, estão aí pensando essas formas de participação cívica, né? Eu também sou pesquisadora no PPG-Com, que é o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UF, eu sou jornalista formada lá pela UF, eu pesquiso comunicação política, e essas aqui são as minhas redes mais profissa, Twitter, LinkedIn, quem quiser seguir depois. Então tá, então já partindo, né? Eu acho que vou começar por uma coisa bem padrão, né? Que acredito que todo mundo deva fazer, que é iniciar esses eventos que têm um tema pensando na origem dessas palavras, né? O que essas palavras significam. Então, eu, como uma pessoa que vem da comunicação, da análise do discurso, da linguística, não conseguiria deixar de fazer isso. Então, eu fui pensar um pouco, né, essas nuances de promessa, né? E aí tem lá que promessa é um compromisso que alguém assume de fazer, de dar, de dizer alguma coisa, uma ação de prometer. E promessa também tem alguns outros sentidos, né? Então a gente sabe que na nossa cultura nacional, especialmente, existe aí um sentido que é dado para a promessa que é bastante religioso, né? Então esse voto feito a santos ou a Deus, nessa origem muito cristã também, para obter alguma graça. Então, foi a Aparecida pagar uma promessa, né? Essa ação de que você pede algo a um outro que pode realizar uma ação e depois você vai dar alguma coisa em troca, pagar essa promessa. E nesse sentido figurado também, que aí está relacionado a uma esperança, né? Então, esse exemplo de a promessa do bom tempo, então está sempre relacionado também a uma esperança pautada em alguns indícios, uma aparência. E aí, para mim, isso foi bastante contraditório, né? Porque enquanto eu conversava com a Dai, eu estava muito nessa ideia de promessa como algo negativo, né? Então, também nas conversas que eu troquei com a Camila, no manifesto do evento, tem muito essa ideia das promessas não cumpridas, né? Dessa virada de ano, de políticos que cumprem, que prometem coisas e não cumprem, as promessas cumpridas que são relação de poder. E aí, eu conversando com a Day, ela também trouxe muito uma perspectiva assim de chão, né, que não necessariamente, né, existe uma controvérsia aí no tema de promessa. Então eu coloquei um pouco a promessa nesse lugar, né, que tem algumas possibilidades. Você tem a promessa relacionada a esse lugar de autoridade, né, que também traz um distanciamento do sujeito em relação às ações. Então, muito do que está estabelecido na política, da forma como foi imposta, né, nessa democracia representativa que a gente tem hoje, que não é tanto democrática, nem tanto representativa, institucional, a gente vê muita promessa nesse lugar do distanciamento, né, no político que promete realizar coisas para cidadãos
em troca do seu voto, né? Então tem esse distanciamento de quem pode fazer algo efetivamente, mas também existe a promessa nesse lugar de confiança, da esperança, né? Em outras relações, você também promete algo quando se estabelece uma relação de confiança, e é uma esperança porque você está imaginando futuros possíveis, né? Na Breakout Rooms, né, a gente falou muito das promessas nessa perspectiva individual, né? As promessas que a gente faz para nós mesmos nessas viradas de ano, e também está muito relacionado nessas imaginações de futuros. E eu achei legal que nessas conversas foi muito falado como que a gente tenta, nesse lugar nosso, mais individual, reduzir um pouco o nível da frustração, né? Quando a gente não consegue cumprir uma promessa, entendendo também que vida está um pouco nesse lugar do movimento, do incerto, temos relações com outros indivíduos, coisas saem do controle, acho que é um pouco sobre isso também, mas sempre projetando esse lugar de futuro, né? E aí, falando um pouco sobre política, né, que é o que a galera me pediu, assim, trazer a promessa nesse lugar do político, comecei a pensar algumas coisas, né, representação, governo aberto. Então, em primeiro lugar, a gente tem essa ideia de representação política como uma ação na qual uma pessoa ou um grupo de pessoas age no lugar de outras pessoas, né? Que elas detêm autorização para isso. E aí, teoricamente, tem toda aí na ciência política esse conceito de que é tornar presente alguém que está ausente. Isso é bastante forte para mim, eu acho bastante contraditório. E aí a representação, nesse sentido, é essa relação entre representantes e representados, onde essa autorização, na maioria das vezes, é eleitoral, né? É como a gente entende aí a política representativa que foi mais homogeneizada, né? E aí a gente já parte de alguns problemas, né? Desde o princípio, assim. A gente tem diferentes noções de representação política, né? A própria ideia de representação política, ela dá um assim, tilt, quando você começa a pensar que não necessariamente existe uma correspondência entre as decisões das pessoas que estão ocupando cargos representativos institucionais e, efetivamente, interesses de pessoas que votaram, né? Existe na ciência política duas ideias de representação, que é esse mandato imperativo, onde existe uma necessidade do representante sempre questionar as pessoas que estão sendo representadas sobre os seus interesses, sobre quais decisões devem ser tomadas, e também existe muito no outro lado, né, na outra ponta, muito estadunidense também, o que é chamado de trustee, que é essa completa autonomia, né? Então, a partir do momento que aquela pessoa é autorizada a ocupar aquela função política, você tem autonomia, né, para tomar as decisões da forma como bem entender. Isso é bastante controverso, né? E a gente vem caminhando para uma lógica, ou pelo menos vem tentando caminhar para uma lógica de que essa representação política universalista, igualitária, ela tem chegado a um limite, né? Assim, não dá mais tanto. Existem demandas de representação e demandas de tomadas de poder, de decisão, de deliberação, efetivamente, de participação, que não se encaixam muito nesses modelos de representação que a gente tem historicamente, né? Então, aqui são alguns dados que eu acho sempre interessante trazer, que são também do Instituto Arapiaú, de como que isso é presente realmente, né? Tanto no mundo quanto no Brasil. Então, 75% dos cidadãos dizem que governos, né, devem combater soluções complexas em colaboração com atores, né, com cidadãos, com ONGs. 60% gostariam de ter um papel ativo na personalização dos serviços governamentais. Esses dados aqui também são bem interessantes, porque quando você coloca para as pessoas o questionamento, né, dos principais desafios para a gestão de um município, por exemplo, respostas sairão, né, recursos humanos, burocracia, uma cultura inovadora que reduza esses espaços burocráticos para efetivamente construir um espaço de cultura, enfim.
Então, existe uma demanda e um terreno onde se é possível construir representação política de forma alternativa, né? E aí eu queria falar também sobre o governo aberto, que é um pouco um tema que o ITS trabalha bastante, que eu acho que se encaixa com essa lógica desse tema de hoje. Por quê, né? Porque a promessa que a gente configura aí nesse lugar da política que a gente tem meio que sedimentado, né? Tá um pouco nesse distanciamento, né? Tá um pouco nessa autoridade que vai realizar as ações em troca do meu voto, né? Então, existe um distanciamento dos sujeitos, uma ponte que dificilmente ela é transpassada, né? E aí, pessoas que estudam e pesquisam e tentam implementar isso que se chama governo aberto, né, construíram diversos outros caminhos para pensar a governança, né, para pensar a cidade, para pensar, enfim, países de uma forma geral, para pensar a governança, que são esses princípios do governo aberto, né, que se pautam principalmente, né, em prestação de contas, transparência e colaboração, mas não só isso, porque existem diversos níveis, né, dentro desses grandes 3 eixos temáticos. Vai desde informar ali na participação, que é o mínimo, né? Informar a sociedade civil, é o mínimo que um governo deveria fazer, até o lugar de delegar, né? De empoderar efetivamente na tomada de decisões. E eu vou falar bem rápido, porque sei que o tempo é bem curtinho, e aí eu quero chegar numa finalização que vai para além disso, né? E aí, a Fernanda Campanucci, né, ela é uma pessoa de grande referência minha também, assim, ela trabalhou durante um tempo na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, e ela foi responsável pela construção do Pátio Digital, e ela trouxe a tecnologia para esse lugar do governo aberto, né, que é efetivamente entender a tecnologia não como algo que já está dado para construir grandes transformações na forma como a gente entende a política e a sociedade, porque não está dado, não surgiu dado, e até hoje não está, assim, vai por caminhos muito diferentes, inclusive da forma como é utilizada, mas na perspectiva do governo aberto, ela traz potencialidades, né, que são essas ferramentas e esses serviços digitais no primeiro passo ali, na primeira etapa, um portal da transparência, por exemplo, que é o mínimo hoje que a gente tem tentado construir, até efetivamente toda a ideia de software livre, toda a ideia de código aberto, toda a ideia de inovação e colaboração aberta para a tomada de decisões, né? Para além dos lugares da transparência, da participação e da prestação de contas, mas a tecnologia como vindo auxiliar esses outros temas, né? Esses outros braços. E aí, é sempre muito interessante trazer esse tema de governo aberto, porque, para mim, ele é bastante radical em pensar governança, assim, porque ele se propõe a pensar 3 níveis de participação, que eu gosto muito. Em primeiro, lá no 1, e ele está realmente inverso, né, porque é isso, é a camada mais lá embaixo, até a camada mais ampla e mais aberta, que agrega mais pessoas e mais potencial transformador. Então, na primeira, você tem lá pessoas que são os usuários finais, colocando respostas, ideias nas plataformas, como a gente tem, por exemplo, no Senado Federal, as pessoas que podem lá colocar propostas de projetos de lei, a gente tem hoje no Brasil isso, né? Até uma segunda etapa, que é a meta-decisão, que eu gosto bastante, que são pessoas participando do desenho, né? O desenho de ferramentas é super político, o desenho de metodologias é super político, porque a metodologia ela é construída para abrir ou fechar determinadas formas de participação e deliberação, né? Então, o meta-desenho é tomar a decisão sobre como as decisões serão tomadas, e isso é bastante importante também quando a gente está falando de tecnologia e governo. E numa terceira etapa, que é a infraestrutura, né, que são as pessoas efetivamente participando do código, né, e aí tanto trazendo no lugar da tecnologia, mas também código como a infraestrutura básica de como que aquele modelo de participação, modelo de governança é pensado. E isso parece muito doido, assim, porque parece muito impossível, mas a gente tem algumas experiências bastante interessantes, né? Então, a gente tem o Decidim,
lá em Barcelona, que é uma referência que eu sempre uso assim para pensar governo aberto, porque é uma plataforma onde efetivamente você pode tanto criar assembleias, reuniões, como você pode fazer enquetes, orçamento participativo, votação em projetos de lei de iniciativa popular, enfim, é uma plataforma que permite uma série de possibilidades de participação e deliberação, e ela é utilizada em diversas cidades da Espanha, mas começou em Barcelona, em diversas outras cidades da Europa, já foi acoplada, inclusive, aqui na América Latina, e foi utilizada também em universidades, pessoas que queriam estabelecer processos participativos em universidades. Então, é uma plataforma bastante interessante. E aqui no Brasil a gente também tem coisas interessantes, né? Eu trouxe duas ferramentas, mas que também são projetos que foram construídos pelo ITS. Gente, deixa eu olhar o chat aqui, porque pode ser que tem perguntas, mas estão falando do meu tempo. Se tiver meu tempo acabando, vocês me avisam, por favor, mas está acabando. Porque eu falo bastante, jornalista tem isso de falar bastante, né? Desculpa. E eu vou responder as perguntas no final. E aí eu trouxe essas 3 ferramentas, 2 foram construídas pelo ITS, que é um instituto que eu trabalho. O Mudamos, ele é um aplicativo que ele é baseado em blockchain, né? Que é uma tecnologia muito mais segura, efetivamente, e que ele é para as pessoas, né? Para cidadãos construírem e também assinarem projetos de lei de iniciativa popular, né? Então, a iniciativa popular ela é um direito constitucional que, efetivamente, no Brasil, a gente não existe um movimento de iniciativa popular, pessoas não sabem que existe esse direito e essa capacidade de participar do processo de construção legislativa, né? É difícil também, porque até então, majoritariamente, essas assinaturas são feitas em papel, né? Então, eu lembro de uma experiência que eu tive, né? Eu por muito tempo fui e ainda sou do movimento de democratização das comunicações, então eu passei muitos anos recolhendo assinaturas para o PLIP da democratização das comunicações, assim, e é muito difícil, né? Você vai para as praças recolher assinatura, depois chega aquela montanha de assinaturas que se perdem, o Congresso e as casas legislativas não têm a capacidade de verificar aquelas assinaturas em papel, não existe uma tecnologia. Então, o Mudamos foi construído para tornar isso digital, né? Tornar o celular das pessoas como uma espécie de caneta digital para assinatura desses projetos. E a gente está caminhando bastante, assim, existem centenas de projetos no aplicativo hoje, centenas de milhares de assinaturas. A Alda, que foi uma assistente virtual que a gente criou para os conselhos comunitários de segurança aqui do Rio de Janeiro, que são espaços onde as pessoas debatem problemas de segurança pública nos seus bairros, que vão dos mais variados temas, né? Uma via que está com um carro e as pessoas não conseguem passar, iluminação pública, enfim, uma série de questões que perpassam esse grande tema da segurança pública para incentivar as pessoas a participarem mais, né? Então, conversava, é um chatbot, né? Inteligência artificial, então virava para Camila, por exemplo, falava: Camila, você sabia que me fala o seu bairro, você sabia que o seu conselho vai se reunir na próxima segunda-feira, tal hora, em tal lugar? Mandava lembretes, perguntava se a Camila tinha sugestões de pauta, se a Camila não conseguia participar, depois dava um retorno: olha, Camila, isso que foi discutido naquela reunião que você não conseguiu participar, enfim. E o Colab, que também é uma experiência bastante legal, que já foi premiada diversas vezes como tecnologia cívica mais eficiente, né, onde as pessoas podem colocar problemas, por exemplo, em vias, né, buracos, obras inacabadas, enfim, uma série de questões que envolvem aí cidade, território, arquitetura das cidades, inclusive, e se propõe a criar essas pontes, né? Nenhuma dessas é tão grande, tão ampla quanto o Decidim, mas são experiências muito interessantes, né? E aí, onde eu queria chegar, né? Não é só sobre isso, né? Eu trouxe ferramentas, eu trouxe essa ideia de governo aberto, mas eu fiquei pensando que era até insuficiente para o quão complexo que é esse tema, né? E aí eu cheguei no lugar, conversando com a Daiane, que é de tentar terminar positivamente, né? E o que seria esse tentar terminar positivamente, né? Como trazer essas dimensões, né, da confiança, da esperança e dos futuros, né, que está lá naquele meu organograma inicial, com a palavra promessa no meio. Então, como trazer essas dimensões
da palavra promessa para o lugar da política, né? E não efetivamente as dimensões da autoridade, do distanciamento da ação, né? E aí, para mim, né, eu acho que levar isso para discussão, se tiver tempo também, é justamente retirar a política do palanque da ação pontual, né? E o que é retirar a política do palanque, né? Por mais que a gente tenha essa compreensão, né, de que política é o que fazemos todos os dias, né, de que política vai além de momentos de votação, efetivamente, momento de eleição, que política vai além da política institucional dentro de um sistema democrático representativo. Tenho certeza que todos temos essa dimensão, né? Mas também é muito difícil conceber formas de ação política que, para a gente, sejam tão importantes e necessárias como as representações políticas, né? E aí eu gostei muito da fala do Alê, quando ele traz a perspectiva da cultura, a perspectiva dos discos, como que efetivamente a gente tem a comunicação comunitária, a cultura, o movimento de teatro do oprimido, o movimento dos slams poesia, slam resistência que a gente tem hoje no Brasil, que alcançaram um patamar efetivamente de serem espaços muito políticos e representativos e grandes, né? Não só a nível de ganhar prêmios, mas a nível de reunir muitas pessoas em torno dessas pautas, porque efetivamente fica muito mais fácil a gente conseguir lidar com as frustrações da política institucional representativa quando as promessas são feitas e não são cumpridas, quando a gente nos entende enquanto agentes políticos que temos as nossas pautas prioritárias, que nós vamos trabalhar em cima delas e está tranquilo se a gente não conseguir abarcar o mundo todo, porque não tem como abarcar o mundo todo, nós temos as limitações e as nossas ações políticas pontuais, mas compreendendo esse lugar político como movimento, como coletivo, como ponte, como ação constante, né? Então, na verdade, para além de trazer um pouco essa ideia da representação política e do governo aberto, eu queria terminar trazendo, enfim, essa daqui é uma frase bastante interessante do Coleman, que eu gosto, assim, que ele traz essa diferença entre a mobilização de curto prazo e a formulação de política a longo prazo, né? Sem uma mobilização efetiva, é muito improvável que impacto político seja realizado sem mobilização, mas apenas com uma mobilização pontual, essa energia democrática, energia militante, energia política efetivamente é dissipada. Então, construir insumos políticos, né? Construir pautas políticas dentro dos movimentos, para além das ações pontuais, é sempre fundamental para a gente efetivamente construir esses futuros possíveis, especialmente no momento que a gente vive no Brasil, onde esses futuros possíveis são muito difíceis de serem imaginados, mas estão aí, né? Por mais que a gente tenha, enfim, muita frustração envolvida com esse movimento conservador, reacionário muito grande que a gente tem vivido nos últimos anos. Então, eu queria terminar, na verdade, fazendo uma propaganda assim, de diversas formas de construção política que eu entendo como promessas de futuros possíveis, porque estão aí sempre em movimento para a gente conseguir se conectar nessa política cotidiana, né? Então, se tem a Teia dos Povos, que trabalha com, efetivamente, né, ação de construção, né, e manutenção de quilombos numa perspectiva indígena, de quilombos, de terra, né? Tem o Redes da Maré, que é uma galera daqui do Rio de Janeiro, mas lá do Complexo de Favelas da Maré, que faz diversas ações, inclusive que na pandemia da Covid foram essenciais. Tem a Cantra, né, que é a Casa da Mulher Trabalhadora, que faz oficinas de formação profissionalizante, além de formação política. O Favela em Pauta, que é uma galera referência para mim, que constrói um outro tipo de comunicação, para além da favela, falar para dentro da favela na comunicação comunitária, e a favela falar para fora também a partir do olhar da favela, como uma experiência que precisa ser colocada para fora, não só nas redações, mas, enfim... e a galera acabou de lançar um projeto muito legal, quem quiser conhecer, que é o Brasis, que eles colocam experiências de combate à pandemia no Brasil inteiro, em todas as regiões do Brasil, que é um projeto incrível para quem quiser conhecer.
Tem a Anistia Internacional, para quem quiser também se voluntariar, né, e se envolver aí nesse trabalho de ONGs como voluntário. Estão outras diversas possibilidades, né? Tem a Anistia, tem o Teto, que trabalha também nessa construção de casas, efetivamente, para pessoas que não têm um teto para morar. Então, enfim, assim é um pouco como eu queria terminar, né, dizendo que a promessa, né, esse lugar da promessa, onde se cria essa dualidade entre dar e receber, e distancia os indivíduos votantes da autoridade, que é capaz de realizar a ação política efetivamente, é o que pode existir de mais frustrante enquanto movimento político, né? Apenas colocar as fichas numa representação política em um momento pontual, né, do que a gente entende como democracia. E aí uma pergunta é qual é a sua promessa política, né? Tentando sair um pouco desse lugar de distanciamento de nós da ação política. Então, é um pouco isso, acho que eu fui meu tempo para dar aí para a apresentação de Ale, não sei mais quem do grupo, tá? Obrigada, e é isso. Oi, Tayane, a gente tem uma pergunta aqui para você no chat aqui, que a Luli colocou. Você acha que a reforma política que anda sendo proposta há alguns anos já leva em conta essa abordagem do governo aberto? Luli, eu acho que em alguns pontos, assim, especialmente quando a gente fala sobre financiamento, que não está só na reforma política, mas já vem sendo pautada, né? Essa ideia de financiamento, essa ideia, por exemplo, de participação de mulheres, a ideia de participação de pessoas negras, né? Não só numa perspectiva de cota, porque eu entendo que existem problemas. Os laranjas, por exemplo, é uma coisa muito complicada que a gente tem hoje, né, da galera que efetivamente coloca mulheres, né, no processo eleitoral, mas só para receber o financiamento, efetivamente, os partidos, e no fim das contas a campanha dessas mulheres, dessas pessoas negras não recebe esse dinheiro, então são campanhas laranjas, né, que não são para serem eleitas efetivamente. Então, acho que em alguns pontos, sim, mas em outros não também. Acho que existe também coisas que estão atreladas a essa cultura, essa ideia de tentativa de implementação do governo aberto que vão para além da reforma política. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma cultura deliberativa, né, você não tem na reforma política um pensamento tão grande sobre coisas que ultrapassam os partidos, né? Então, a gente fala do orçamento participativo, por exemplo. O orçamento participativo é uma experiência super interessante que ainda é pequena no Brasil, apesar de ser bastante grande em alguns estados, como Curitiba, por exemplo. Tem a Daniele Voto, que é uma grande referência para mim também, que ela implementou em Porto Alegre, levou para Curitiba também. E o orçamento participativo ele pode ter as esferas micros, né? Inclusive nesse processo de educação política, que a galera leva o orçamento participativo para as escolas municipais, onde os alunos vão lá debater quais são as principais demandas dessas escolas, né? Tipo, construção, bola de futebol, papel higiênico. Então, acho que a reforma política ainda está também muito centrada nessa ideia de pensar financiamento, partidos, votações, e governo aberto vai para além disso, né? O governo aberto está para além da representação política, porque ele pensa numa ação que é também coletiva, é também de representados, né? Não só dos representantes, na deliberação, na participação, a transparência. Quando a gente vai pensar governo aberto Brasil, né, o que a gente mais tem são iniciativas de transparência. No mundo todo, na verdade, são os portais de transparência, que é super importante, né? A LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, para mim, que sou jornalista, a LAI é fundamental, né? Ter acesso a dados abertos, dados públicos. Mas quando a gente fala de governo aberto, não basta a transparência, né? Se você tem todas as informações do que o governo está fazendo disponíveis e transparentes, mas você não tem capacidade de intervenção sobre isso, existe um problema, né? Então, acho que é um pouco sobre isso.
não é suficiente, né? Caminha para resolver alguns problemas que a gente tem no nosso sistema político eleitoral, mas não abarca toda a ideia de governo aberto. Não sei se tinham outras perguntas. Tem uma pergunta aqui do Gabriel Ramos. Ele falou assim, uma pergunta, no caso, mais a opinião da Tayane. Tendo visto uma grande promessa, que é a nossa Carta Magna, ou seja, a Constituição Federal, como se fazer representativo? Se nossa própria Constituição delimita e limita que nós devemos eleger representantes para eles governarem, legislarem em nosso nome, ou seja, em nome do povo. Lembrando que nós elegemos os constituintes. Sim, essa é uma pergunta bastante difícil, né, Gabriel? Enfim, eu acho que assim, a gente tem uma limitação, sim, que já está na própria ideia de representação, né? Eu não vou ser... enfim, eu não vou ter meias palavras, assim. A própria ideia de representação, ela já estabelece uma limitação por si só, né? Quando a representação ela é pensada na ciência política nessa lógica de tornar presente alguém que está ausente, isso é um pouco contraditório, assim. Sim, você torna presente numa perspectiva... Vamos pensar nas representações feministas no campo de grupos minoritários de direitos, né, não minoritários em termos de participação na sociedade, que foram eleitas, né? A gente teve grandes avanços na última eleição, por mais que a gente tenha um cenário caótico em termos de política, né? A gente teve diversas mulheres trans que foram eleitas, a gente tem, enfim... mulheres faveladas, mães de filhos que foram assassinados pela polícia no Rio de Janeiro, inclusive, que foram eleitas. Então, existe esse lugar da representação, que é uma voz que representa grupos identitários para se construir política em nome desses grupos, né? Então, tem a Beni, por exemplo, Brioli, que é uma mulher trans, preta, favelada, em Niterói, que é a primeira mulher trans eleita para a Câmara de Niterói. Numa cidade extremamente reacionária, inclusive, nos últimos anos, né? Então, se existe um lugar que é efetivamente tornar presente uma experiência, tornar presente uma demanda nesse sistema de representação política que a gente tem, mas claramente não é tornar presente aquelas pessoas todas enquanto corpos, né? Enquanto mentes, enquanto braços. Existe uma limitação da representação política que está dada, que ela não abarca todo mundo, né? E aí eu acho que a grande dificuldade que a gente tem é conseguir efetivamente construir espaços dentro desse sistema representativo que a gente tem que reduza essas barreiras. Então, a gente pode pensar nos mandatos coletivos, talvez, assim, onde se desde o princípio já não se elege uma pessoa, talvez, né? Os mandatos coletivos eles já furam um pouco essa ideia que a gente tem um pouco estabelecida. Você elege 5 pessoas ao mesmo tempo, né? É um mandato coletivo, então já dá um bug na cabeça, né? Caraca, eu estou elegendo para um cargo 5 pessoas, porque efetivamente dentro daquele mandato estarão trabalhando aquelas 5 pessoas, né? E em Minas Gerais, nessa ideia dos mandatos coletivos, a galera removeu portas, né, dentro dos mandatos. Fisicamente tentaram tornar mais presente essa ideia de mais pessoas trabalhando, né? Remover paredes no sentido físico é bastante simbólico. Então, acho que a gente tem algumas... Ou então, né, vamos pensar em construção de campanhas onde já desde o princípio, se trabalha com espaços abertos para se pensar as demandas da cidade, pontos populares, né, pontos de cultura populares. A gente tem hoje, né, um enfraquecimento muito grande dos nossos conselhos participativos, né? Os conselhos participativos, lembrando que, inclusive, na gestão Bolsonaro, ele acabou com muitos conselhos populares, eles podem ser conselhos consultivos ou eles podem ser conselhos deliberativos, né? Existe essa diferenciação. O Conselho de Segurança Pública, por exemplo, ele é um conselho consultivo, mas existem outros, né? O Conselho de Comunicação Social, por exemplo, é um conselho deliberativo. São espaços onde, teoricamente, se propõe aí abarcar mais pessoas,
mais pessoas, né, para essa construção política mais ampla, e que foram muito enfraquecidos nos últimos anos, né, e que ainda assim não vem sendo suficiente. Então, acho que é um pouco isso, assim, existe uma limitação que está dada, existem iniciativas, né, dos próprios representantes políticos, da própria militância de partidos, e para além da militância de partidos também, justamente colocando a política nesse lugar que vai muito além, que se propõe a tentar quebrar um pouco essas barreiras. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que é um pouco isso, né? Como tornar representativa com a própria limitação, furando um pouco essas limitações, hackeando um pouco o sistema, né? Existem algumas alternativas de hackear um pouco o sistema. Não vou falar destruir o sistema, porque eu estou aqui representando uma instituição, falei até baixinho, mas hackear é possível. Bom, conforme eu falei, uma música que chama Algum Lugar, né? Indo nessa ideia da força coletiva, né? Da luta coletiva, na verdade, como uma grande força transformadora. Até parabenizar a Tayane aí, que falou super bem. Muito, muito bom mesmo ouvir ela falar aí. Algumas rádios no ano passado, e a gente também tem uma versão acústica com a banda Maneva, e tem um clipe muito legal, né? Falando dessa força coletiva, né? Dessa luta coletiva, a gente no clipe a gente exaltou a educação, né? A beleza do conhecimento. Então tem um clipe gravado numa escola, depois podem conferir aí no YouTube. Bom, mandar a música Palma para Louco, acho que foi essa música que o pessoal chegou aí, né? Até agradecer a Nicole pelo contato, todo o pessoal do CM Rio pelo convite. Essa música chama Palma para Louco, não batam palma para louco. Fica batendo palma pra louco o samba, alimentando a fome de parasita, que nunca mostrou se sabia dançar na roda de samba, quem pôs ele lá. Fica batendo palma pra louco o samba, alimentando a fome de parasita, que nunca mostrou se sabia dançar na roda de samba, quem pôs ele lá. E ele entrou assim, um cara que vivia na sombra e na falácia foi sambando e acendendo o verdadeiro estupim. E dia após dia, samba com a família, não tem a ginga de cá. Então sai pra lá, meu irmão, nem embaça não, na evolução, desconstrução pra caminhar. E nessa roda colorida, tão querida, tão vivida, ele só veio pra atrasar. Fica batendo palma pra louco samba, alimentando a fome de parasita, que nunca mostrou se sabia dançar na roda de samba, quem pôs ele lá. Fica batendo palma pra louco samba, alimentando a fome de parasita, que nunca mostrou se sabia dançar na roda de samba, quem pôs ele lá. O seu flow tá no passado, é quem defende o indefensável. O batuque agressivo deixa o samba bagunçado, sem swing aqui, sem balanço ali, pronto pra cair, vê se acorda firme e não vai mudar. No samba ele foi entrando e os amigos acompanhando a roda, foi definhando o homem branco se exaltando, e tem alguém pra admirar, mesmo sem saber samba, não enxerga mira que estamos pra entrar. Pois o samba foi entregue pra gringo samba. Fica batendo palma pra louco samba, alimentando a fome de parasita, que nunca mostrou se sabia dançar na roda de samba, quem pôs ele lá. Fica batendo palma para louco samba, alimentando a fome de parasita, que nunca mostrou se sabia dançar na roda de samba, quem pôs ele lá. Palma pra louco. Essa música que a gente desenhou uma figura que entrou arrastando uma roda de samba. Essa roda de samba se chama Brasil, então é a nossa crítica a esse bosta do Bolsonaro. É isso? Manda mais? Como é que tá? Deixa eu olhar o horário, peraí. Acho que vale mais uma. Pode ser mais uma, Camila? Vai encerrar. Pode ser mais uma. Fechou. Essa música se chama Heróis de Bronze. Fala sobre
perfis da nossa sociedade, né? Que como a sociedade enxergam pessoas que são verdadeiros heróis, mas que são muito mais que não pessoas, como eu posso dizer, pessoas que não têm posse, né? Que a sociedade, infelizmente, valoriza muito, a sociedade do consumo valoriza muito o que a pessoa tem, não o que a pessoa é. Então, por isso, essa brincadeira com o bronze, mas são os verdadeiros heróis do cotidiano, que não se entregam jamais. Essa música a gente gravou com o Izenzê, do Brasa, do Forfã, daí do Rio de Janeiro. Sem entregar jamais, sem entregar jamais, é outro herói de bronze que não desistiu. Sem entregar jamais, sem entregar jamais, é outro herói de bronze que não desistiu. Percorri a cidade com as velhas botinas. A idade avançada era mais uma pedra no seu dia a dia. Carregava no torso a pesada carroça, belezas e dores forjava a vitória. Cansaço arqueava suas velhas costas, as rugas do rosto, curvas da história. Jamais, sem entregar jamais, é outro herói de bronze que não desistiu. Uma velha senhora que vivia sozinha, e quem a conhece dirá um exemplo de fé. Emancipou sua prole, todos bem criados, cuidava dos seus e acolhia os bastardos. Sua casa era altar de boa energia, e aos mais precisados doou sua vida. Jamais, sem entregar jamais, é outro herói de bronze que não desistiu. O menino herói não tinha amarras, e era sempre a princesa em seus contos de fadas. Calçava os saltos da sua mãe, usava as gravatas do seu velho pai. Um gênio sem gênero, um anjo livre, sorria aos adultos mais insensíveis. Jamais, sem entregar jamais, é outro herói de bronze que não desistiu. Uma jovem tão bela, por dentro e por fora, era mero objeto para as mentes banais. Ela quer desfrutar do amor verdadeiro, seus olhos refletem como um espelho. Olhando pra eles eu pude notar, quão sujo por dentro eu devo estar. Jamais, sem entregar jamais, é outro herói de bronze que não desistiu. Sem entregar jamais, sem entregar jamais, é outro herói de bronze que não desistiu. Heróis de bronze não seduzem como ouro e são como podem ser. Heróis de bronze não derretem como a prata e são ruins de oe, oe, oe. Heróis de bronze não seduzem como ouro e são como podem ser. Heróis de bronze não derretem como a prata e são de oe, oe, oe. Sem entregar jamais, sem entregar jamais, é outro herói de bronze que não desistiu. Sem entregar jamais, sem entregar jamais, é outro herói de bronze que não desistiu. É isso. Herói de bronze. Eu acho que vale uma salva de palmas aí. Acho que eu consegui abrir o microfone de todo mundo. Palmas aí. Lê, muito obrigado pela participação. Obrigada.